Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar sequência, eu convido você a se inscreva nele, deixe aí seu like, seus comentários e compartilhe esse vídeo se desejar. Hoje eu quero aqui estar comentando sobre um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32, o versículo 31, a parte B deste texto, que em hebraico nos diz assim: Ki raiti Elohim panim, el panim. Traduzido literalmente ficou assim: porque vi Deus faces a faces. Este texto aí, ele ocorre dentro de um contexto onde faz menção de uma luta travada entre Jacó e um misterioso ser, no caso, no Val de Jaboque. E esta parte dessa estrutura aqui, ao qual eu fiz a leitura, no caso, está trazendo explicações referente à oração principal que se dá início aqui, ó, e chamou Jacó o nome de o local Peniel. Então, aqui dentro desta estrutura qual fiz a leitura, nós temos aqui uma estrutura de uma oração subordinada, que dá início aqui pela seguinte expressão aqui, ó, ki raiti, que é introduzido aqui no caso por esta conjunção ki, que é traduzido literalmente como porque, que está ligado pelo traço makif, no caso, a esta outra palavra hebraica raiti, que é um verbo que ocorre no tronco kal, na primeira pessoa do comum singular, no aspecto verbal katal, no caso, né? Quando nós temos esse tipo de estrutura aqui, no caso, no início de uma oração, está indicando uma estrutura de uma oração subordinada, no caso. Após essa estrutura aqui, no caso, essa expressão, nós temos aqui Elohim, que também é um substantivo masculino plural, traduzido aqui como Deus. Logo após nós temos Panim, que também é um substantivo masculino plural, traduzido como faces. Por fim, nós temos aqui El Panim, uma preposição aqui no caso, que vem ligado pelo traço makef, a outro substantivo masculino plural no caso, que aqui é traduzido literalmente como a faces. Acima nós temos esses dois pontinhos, que é o zakef katam, um acento disjuntivo que aqui corresponde no caso a uma pausa, a uma vírgula no caso, encerrando aí esta parte desta estrutura no caso deste texto. E o que acontece que eu quero compartilhar com vocês aí nesta ocasião? É o seguinte, eu quero propor aqui dentro dessa estrutura a possibilidade de uma outra tradução. Por que eu digo isso? Pelo seguinte motivo. Se observarmos, após a introdução dada pela oração subordinada, o resto da estrutura aqui, a qual o substantivo Elohim está relacionado, é todo plural. Está todo em plural. E aí nós temos alguns dados informativos interessantes a compartilhar, que é o seguinte. Segundo o hebraísta Dr. Oswaldo Cardoso Pinto, diz assim, ó, que quando nós temos dois substantivos, conforme ocorre aqui dentro de uma mesma estrutura, aí nós temos uma estrutura chamada de natureza composta por algo. E esse tipo de natureza composta por algo, aqui, conforme nesta ocasião, é o que temos aqui perfeitamente, é uma estrutura plural, composta por dois substantivos, no caso, masculino plurais aí nesta ocasião, né? Então, dentro desta estrutura aqui, nós temos aqui o substantivo Elohim, que está vinculado, que está ligado sintaticamente a esta estrutura aqui nesta ocasião. Partindo desse pressuposto, Elohim aqui poderia e pode ser perfeitamente também ser traduzido como deuses no caso. Aí nesta ocasião nós teríamos aqui a seguinte leitura que diria assim: porque vi deuses faces a faces. Essa estrutura, segundo alguns têm comentado, ficaria estranho. Por quê? Porque muitos comentam que panim, geralmente quando ele é traduzido para o português, ele é traduzido sempre numa forma singular. E eu concordo perfeitamente que quando é traduzido para o singular, geralmente é mantido numa forma singular. Porém, segundo alguns gramáticos e especialistas, quando nós temos esse tipo aqui de estrutura, no caso, o que acontece dentro de uma estrutura mais literal? Geralmente é procurado manter o sentido da redação original, no caso, dentro da estrutura gramatical original, no caso, proposta pelo texto. E partindo, então, deste ponto exato de partida, nós temos aqui, então, o seguinte. Se essa estrutura aqui indica natureza composta de algo, no caso, constituída por substantivos
masculino plurais, conforme está aí, segundo indica o Dr. Oswaldo Cardoso Pinto, né? Logo, então, o substantivo Elohim, que está vinculado, que está ligado aí dentro dessa mesma estrutura desta oração subordinada, também pode perfeitamente ser traduzido também numa forma plural, que daria até mais sentido, no caso, dentro desta estrutura, no sentido de uma redação mais original, trazendo o sentido gramatical mais original do texto. E então ficaria esta proposta de leitura, a qual já mencionei, da seguinte forma: porque vi deuses faces a faces. Então, basicamente, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isso, mostrando aqui e propondo que existe uma outra probabilidade de leitura, no caso, que poderia ser adicionada e colocada aqui. Inclusive, aqui tem uma questão interessante que esses dois substantivos que estão no plural, eles foram traduzidos da forma perfeita, faces. Porém, o substantivo Elohim aqui, de certa forma, quase que como ele ficou vago, porque ele foi traduzido unicamente no singular. E aqui ele está vinculado, ligado sintaticamente dentro da mesma estrutura dessa oração subordinada. Eu penso comigo que uma tradução, como eu já propus aqui, já mencionei por 2 vezes, ficaria mais exato dentro de uma redação gramatical original, porque vi deuses faces a faces. Nós temos outras estruturas dentro do corpo, no caso, né, do texto massorético, né, dentro do Tanar, nós temos outras estruturas, no caso, onde ocorre da mesma forma, né, que o substantivo Elohim está vinculado a outros elementos gramaticais no plural, e ele é visto como plural. E aqui existe esta probabilidade, essa proposta, no caso de tradução. Basicamente, nesta ocasião seria isso, pessoal. Deus abençoe ricamente as vossas vidas e até um próximo vídeo.